Confissão a um padre. Na tradição católica, as confissões de pecados são feitas a um padre. Porém, na Bíblia, nos diz que as confissões de pecados devem ser feitas a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O celibato é mencionado na Bíblia, mas não há referência de que os padres devam ser celibatários. Na verdade, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 até o 5, menciona que eles deveriam ser casados e ter filhos. A missa dominical. Adorar no domingo é uma tradição antiga no mundo cristão. Tem suas raízes no sábado judaico, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 até o 10, que é o sétimo dia da semana, ou seja, o sábado. No entanto, assistir à missa aos domingos é uma lei da igreja e não uma lei bíblica. A doutrina da transubstanciação. Essa doutrina católica acredita na presença de Cristo na Eucaristia, tanto que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo durante a missa. O relato bíblico menciona-o como um gesto memorial e não como o consumo real do corpo e do sangue, o que pode ser interpretado como um ressacrifício de Jesus pelos nossos pecados. A doutrina da transubstanciação ensina que, após a consagração feita pelo sacerdote católico, aquele pão se torna a carne de Cristo e aquele vinho se torna o sangue de Cristo. Literalmente. O papado. O Papa é o líder da Igreja Católica e de todos os católicos. Ele é visto como o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. De acordo com Mateus 16, do 18 ao 19, Cristo fez de Pedro o líder da igreja e deu-lhes as chaves do reino. Mas o papado como instituição não é mencionado na Bíblia. A doutrina do purgatório, o conceito de purgatório, um lugar onde as almas pecadoras esperam para serem purificadas antes de poderem ascender ao céu, é abordado no catecismo da Igreja Católica. Contudo, não há nenhuma menção a isso na Bíblia. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso e você pode ver aí nos cards. Chamando os padres de pai. Os católicos referem-se aos seus sacerdotes como pais. Mas Mateus 23, versículo 9, opõe-se claramente ao conceito. Está escrito, dito por Jesus, e não chame ninguém na terra de pai, pois vocês têm um pai e ele está nos céus. O rosário. A oração com contas remonta às tradições pagãs. O rosário, como objeto e conjunto de orações, não é mencionado em lugar algum da Bíblia. Adoração aos santos. A veneração dos santos não está na Bíblia. Na verdade, isso pode ser interpretado como idolatria. Não farás para ti imagem esculpida, nem qualquer semelhança de alguma coisa que esteja em cima nos céus, ou que esteja embaixo na terra, ou que esteja nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, versículo 4. É comum que igrejas de santos e do próprio Jesus sejam encontradas em igrejas católicas, mas a Bíblia não defende realmente a adoração de ídolos. O restante da humanidade que não foi morta por essas pragas
ainda não se arrependeu do trabalho de suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, ouvir ou andar. Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Além disso, os santos estão mortos e, de acordo com Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 11, a comunicação com os mortos é estritamente proibida. Maria. Maria, a mãe de Jesus, é adorada no catolicismo e acredita-se que ela foi elevada ao céu. Mas será que a Bíblia diz que Maria deve ser adorada e receber oração? Lucas, no capítulo 11, versículo 27 e 28, descreve um episódio em que uma mulher elogiou a mãe de Jesus, dizendo: Bem-aventurada a mãe que te deu a luz e te amamentou. Ao que Jesus respondeu: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. A Bíblia diz ainda que porque há um só Deus e também um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Portanto, orar a Deus através de Maria não está na Bíblia. É comum que os católicos rezem repetidamente orações como Ave Maria e o Pai Nosso. Porém, Jesus ensinou no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo 7, o seguinte: Mas quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, porque eles pensam que serão ouvidos por muito falarem. As indulgências significavam que as pessoas podiam literalmente pagar a igreja pela remissão da punição temporal pelos seus pecados. A prática baseava-se vagamente numa interpretação de Mateus 16:19, mas a venda de indulgências não é encontrada em parte alguma da Bíblia. A passagem mencionada diz assim: Eu te darei as chaves dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Os santos católicos devem ser formalmente canonizados, mas a Bíblia realmente diz que todos os cristãos são santos. Por exemplo, todos os membros da igreja em Corinto eram chamados santos. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Mais exemplos podem ser encontrados em Efésios, capítulo 1, versículo 1, Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Romanos, capítulo 1, versículo 7, que diz: A todos os que em Roma são amados por Deus, chamados santos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O sacerdócio é um título concedido aos líderes da igreja, mas segundo a Bíblia, Jesus fez de todos os cristãos sacerdotes. Isso está mencionado lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9. E também em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 5, versículo 10. Salvação através de obras religiosas. O catolicismo afirma que a salvação é alcançada através de obras religiosas, mas a Bíblia diz que a salvação depende da fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. O conceito é mencionado ainda em Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 11, porque todos os que confiam nas obras da lei estão sob maldição, como está escrito: Maldito todo aquele que não continuar a fazer tudo o que está escrito
no livro da lei. É evidente que ninguém que confia na lei é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Tito, capítulo 3 e versículo 5 também diz: Ele nos salvou, não por causa das coisas justas que havíamos feito, mas por causa de sua misericórdia. O conceito é ainda mais enfatizado em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, né? E em Romanos, capítulo 3, do versículo 19 até o versículo de número 24. As ordens sagradas. As qualificações para bispos e diáconos são mencionadas em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 até o 13. Mas os ministérios ordenados específicos de bispo, sacerdote e diácono não são. A confirmação faz parte de sacramentos católicos, mas embora a Bíblia mencione a imposição de mãos para receber o Espírito Santo, não há uma distinção clara do batismo. Os tempos do ano litúrgico, por exemplo, né, que é o que a Igreja Católica ela definiu, ela tem o seu ano litúrgico. E esses tempos, por exemplo, né, o Advento, o Natal, Quaresma, Páscoa, etc., estão enraizados na Igreja Católica, mas não estão enraizados nem mesmo mencionados na Bíblia. O batismo infantil. Esse é um dos sacramentos do catolicismo. É tudo uma questão de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Marcos 16:16 diz: Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Portanto, o argumento é que uma criança não pode realmente acreditar conscientemente. O batismo de Jesus envolveu uma imersão total no Rio Jordão sem ser aspergido com água, porque além de batizar crianças, ainda se batiza por aspersão. O batismo é uma imersão, um mergulho. A autoridade da igreja. No âmbito da autoridade da igreja, deve limitar-se aos domínios religioso e moral. A Bíblia não menciona que esta autoridade deva ser exercida nos domínios político e governamental. O cânon bíblico. A Bíblia, lida pelos católicos, foi selecionada de acordo com o direito canônico católico. Portanto, se o cânon das Escrituras foi curado pela Igreja, isto certamente levanta a questão: o índice é o que Deus pretendia que fosse? Ou seja, existem livros na Bíblia Católica que não fazem parte do cânon sagrado, daquele dos vários concílios que estabeleceram os livros que deveriam fazer parte da Bíblia Sagrada.